Então, começando a nossa aula, o que é o estilo Svadhyaya, né? Por que que eu coloquei esse termo? Da onde vem essa ideia? Por que que eu chamo assim? Qual é a minha pretensão de dar um nome numa maneira de praticar, né? Então, começando com essa frase aqui, que também ela simplifica um pouquinho, né? Encontrar o seu estilo biológico, que é um trabalho de investigação e de autoconhecimento, tanto é que esse dia eu postei. Estilo biológico, eu falo estilo biológico porque eu conheci as práticas de Hatha Yoga, eu já trabalhava com o corpo antes de conhecer o Hatha Yoga. Então, o Hatha Yoga ele entrou assim, sendo um complemento daquilo que eu já fazia. Sempre tive vivência com o corpo. Quando eu volto na minha fase de infância mesmo, a primeira prática que eu tive foi o karatê. Eu pratiquei karatê. Eu lembro até hoje, quando eu comecei a fazer com o Bira, que é o mestre, né? Hoje ele é chefe de segurança do metrô, acho que do Tatuapé, de algumas estações. E aí eu fiz o meu kimono com um saco, meu tio trabalhava na padaria, então ele pegou os sacos de farinha, fez um kimono, e aí foi meu primeiro kimono que eu tive, tanto é que sumiu, porque foi um kimono tão diferente, assim, daquela época, e era uma coisa tão pessoal, tão única, assim, e sumiu meu kimono. Minha mãe, na verdade, minha mãe me tirou do karatê por causa que eles me passaram já para fazer aula com os mais graduados. Então, nos treinos, eu cheguei roxo, minha mãe, né, ela já não quis que eu fizesse mais karatê. E aí acabei me desligando do karatê. Mas eu tive contato com capoeira, andei de skate, e foi através do skate que acabei conhecendo o breaking, que é uma das modalidades de dança de rua que está inserida dentro do hip hop. E o breaking, por si só, ele lembra muito o yoga porque você tem que desenvolver a sua forma de dançar, as suas investigações com os outros estilos de dança, porque o b-boy ele é uma cultura que ele acabou sendo híbrida de outras culturas. Outras culturas. Foi algo que surgiu no Bronx em 1970, que estava passando por um caos, uma reforma política, enfim. Então o b-boy ele carrega muitos outros estilos de dança e na própria dança em si você tem que ter seu estilo. E quando eu estava já aqui no Brasil, já estava já bem inserido, já tinha um pouquinho de nome dentro da dança, as pessoas falavam muito que eu tinha um estilo próprio de dançar, porque era muito diferente daquilo que eles viam nas rodas, né? E eu falava que era meu estilo, é meu estilo biológico de ser. E aí eu gostei desse termo, as pessoas gostaram quando eu tinha chamado, tanto é que eu tenho tatuado estilo biológico no corpo. E traz essa questão de lógica, né? De uma lógica dentro de um corpo orgânico, de uma identidade muito única. Então, essa frase, tem tudo a ver com a ideia do estilo Swadhyaya. Porque antes de eu colocar estilo Swadhyaya, eu pensava em chamar a minha prática de estilo biológico. Mas era uma coisa muito estilo de yoga, estilo biológico. Porque para se vender, todo mundo usa yoga. Quando você entra na internet, as pessoas colocam o nome dela em yoga. As pessoas usam o termo yoga como uma forma de venda. Mas hoje em dia as pessoas dão muito ênfase no físico. Yoga ele é muito mais que isso. Então, como eu não quis trazer o nome yoga em si, eu tinha que nomear alguma coisa. E no meu curso, na minha formação, quando os estudantes tiveram que dar aula para os outros estudantes durante o curso, eu lembro que até hoje que o meu professor foi o Gerson Haddad. Ele falou que a minha prática não era yoga. Eu falei, isso mesmo, não é yoga. Por que que não é yoga? Porque o yoga em si ele traz uma tradição. Como eu não tive um mestre ou um guru que me passasse o que ele aprendeu do mestre dele, não tem como eu trazer uma tradição. Yoga ele tem tradição. Quando você segue uma tradição, você tem que seguir a risco aquela tradição. Dentro do yoga tem isso. Por isso que quando as pessoas que trazem estilo de prática, por exemplo, o Ashtanga Vinyasa Yoga,
ela segue à risco o método de prática de Ashtanga Vinyasa Yoga. Quando você traz a risco, por exemplo, a prática do Iyengar, ele não chamava de Iyengar, ele chamava de Hatha Yoga, as pessoas seguem a risco o método dele. E assim segue, não só no estilo das pessoas que praticam Vedanta, do Ashtanga, do Bikram, do Yogananda. Então, tem tradições que se seguem a risco. Estilo biológico traz muito dessa minha identidade na prática, da maneira que eu dou aula. Embora a minha influência seja muito do yoga, eu trago muito as minhas experiências que eu tive com a dança, com a capoeira. Eu gosto muito de estudar métodos e práticas de como se manipular essa ferramenta que é o nosso corpo. Então, o que é esse estilo? Tanto é que eu trouxe essa figurinha, né? Estilo. Você vê que é uma pessoa que está com um bloquinho e ela fez o próprio estilo dela de calçado. Então, o estilo traz muito disso, né? Uma coisa muito singular da pessoa. E o yoga também, não só a palavra em si, estilo, mas o yoga em si, quando ele se trabalha com o aluno, ele tenta trabalhar especificamente com a característica do aluno. Hoje em dia a demanda é tão grande que não dá mais para ter só o mestre e o discípulo. O discípulo andava muito com o mestre, andava junto, o mestre fazia. E o estilo tem muito disso, né? Da característica própria da pessoa, da forma de eu manipular minha aula, a dinâmica que eu trago, mas nunca deixando de ter a influência do Hatha Yoga, porque eu pratiquei muito Ashtanga Vinyasa Yoga, pratiquei a Iyengar Yoga, são linhas que eu pratiquei mesmo, são linhas que eu pratiquei. A que eu mais pratiquei foi a Ashtanga. Eu conheci, eu me entrei no mundo do yoga, acabei conhecendo o mundo do yoga através do Ashtanga Vinyasa Yoga, que é uma prática muito vigorosa e tem suas sequências fixas, onde você fica fazendo essa sequência por um bom tempo, e aí o professor vem e fala, já está na hora de você fazer a série 2. E como eu não tinha guru, não tinha mestre, apenas um professor que estava me formando a poder dar aula de yoga, e como eu ia dar aula de yoga, tinha que levar uma tradição. E como eu não queria levar o yoga porque eu não tinha nenhum mestre, nenhum guru, eu tinha que dar nome em alguma coisa, tinha que dar nome nos meus boi. E eu chamei desse estilo Swadhyaya. Então, o estilo é isso, né? Uma moda de linguagem pelo qual o indivíduo usa para se expressar. Verbalmente, por escrito, pelo pensamento. Algo bem singular de cada pessoa. Essa é a ideia, por isso que eu carrego o estilo antes da palavra Swadhyaya. Embora às vezes eu fico indeciso se eu coloco o estilo depois, se eu coloco antes. Quando eu coloco o antes, fica fácil das pessoas entenderem que é a minha forma de ensinar. Quando eu coloco depois, já muda o contexto, né? Swadhyaya é o estilo, ou seja, Swadhyaya é o meu estilo. Ou meu estilo é Swadhyaya, é a forma que eu expresso, ou a forma que eu expresso é o meu estilo. Então, aí é uma coisa meio gramatical, né? Ou coloco antes ou coloco depois, mas tem sentidos diferentes. De onde vem essa palavra Swadhyaya? Tem meu nome no meio, fica bem evidente. Swadhyaya tem meu nome no meio. Mas a sua origem vem do sânscrito, que é Swadhyaya. A fonte dessa palavra Swadhyaya vem de Swadhyaya. A grosso modo, como todo mundo traduz ela, quando você vai ver os primeiros significados, é autoestudo. Isso tem muito a ver com as pessoas que são autodidata, porque eu sempre fui autodidata. Como eu sempre desenvolvi minha maneira de praticar na dança, como eu sempre desenhei, como eu sempre fiz minhas criação, minhas coisas, minhas músicas, é muito autodidatismo, né? E hoje em dia está muito fácil das pessoas serem autodidata com acesso às informações que tem na internet. Hoje as pessoas estão muito autodidatas. E hoje tem muita ênfase nisso de autorresponsabilidade, autocura, autoconhecimento. Isso o yoga já preconizava há anos, né? Porque é isso a ideia do yoga. Por mais que tenha uma pessoa te ensinando ali,
Depende muito de você, o seu desenvolvimento. E a palavra Swadhyaya, ela tem esse fruto de Swadhyaya, que vem de autoestudo. Mas essa palavra Swadhyaya, quando a gente picota ela tem outras palavras dentro dela. Primeira palavra dela, Swa. Tinha que colocar mais ou menos a palavra inteira aqui para sempre você entender como eu estou picotando ela, né? Swa significa a si mesmo, ou eu, ou próprio, ou a alma. Essa é a ideia da palavra Swa. Começa dentro de Swadhyaya. Tenta memorizar não Swadhyaya, aquela palavra que eu coloquei, Swadhyaya. Eu estou picotando ela, tá? Então, ela tem esse sentido. Si mesmo, próprio, eu. Então, tem muitas palavras que vêm com esse termo de Swa. A continuação dela, quando eu tiro esse SVA, Swa, eu deixo de lado, mas eu pego o A, eu vou ter uma outra palavra, que é Adhyaya. Essa palavra, Adhyaya. Perceba que eu tirei o S e o V, mas só fiquei agora com Adhyaya. Já dá para ter mais ou menos uma noção do que significa essa palavra, né? Textos, leitura de textos, a grosso modo, leitura do seu próprio eu, ela pode ter esse sentido também. Então, ó, a palavra Adhyaya, ela tem esse sentido de lição, de palestra, leitura de textos sagrados, leitura do eu. Em alguns textos, principalmente os mais antigos, os Vedas, ele usa essa palavra com um sentido de pata, relacionado a recipata. O problema estou destreinado das pronúncias sânscrito. E eu tive aula de sânscrito, mas eu estou muito destreinado, porque quase nem uso nas minhas aulas esses termos. Então a gente perde. Pata está relacionada a recitações e mantras. Então quando eu pego a palavra Swadhyaya, ela não está só relacionada ao autoestudo. Ela tem conotação também em leitura de textos sagrados, em algumas tradições dentro da Índia. Não significa só autoestudo. Quebrando mais ainda, se eu tirar esse A maiúsculo, eu vou ficar com Dhyaya. Dhyaya está relacionado a uma âncora. Perceba que eu coloquei um yantra aqui, né? Em muitas tradições, eles usam o yantra como uma forma de ter um ponto fixo onde que você pode focar a sua mente. Yantra é só um símbolo. Mas no nosso caso da palavra Swadhyaya, a nossa âncora pode ser o nosso corpo. Durante a nossa prática, se você usar o seu corpo como uma âncora para observar as reações que está acontecendo, você tem esse sentido da palavra Dhyaya. Então, Dhyaya tem essa ideia de uma âncora, um objeto que você usa para você focalizar a sua intenção. O intuito de despertar mais entendimento em mim ou no objeto de foco, meditação. Então, quando você usa o seu corpo como um objeto de concentração, você vai começar a desenvolver mais compreensão do seu próprio corpo. Por isso que quando ela está inserida no termo Swadhyaya, está relacionada também a autoestudo. Em outras tradições, dentro da Índia também, está relacionada a Abhyasa. Vyasa é a prática. Então, Dhyaya é uma prática. Vyasa. Asanas são abhyasas, são práticas também. Continuando ainda, fragmentando mais, todas essas palavras, tanto Adhyaya, Dhyaya, também tem outra palavra que é Dhyana. Está tudo relacionado. Quando você vai entrando nos termos sânscritos, você vai vendo que vai fazendo tudo sentido. Uma coisa é muito interessante. Realmente é a palavra sânscrita. Dhyana. Dhyana
ela, se eu não me engano, é a 7ª parte dentro de uma tradição de um pensamento filosófico chamado do yoga, que é o Yoga Sutras de Patanjali. Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga se divide em 8 partes. Ashta é 8, Anga é partes. As 8 partes dentro desse pensamento é Yama, Niyama, Asanas, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Dhyana é a 7ª. Dhyana está relacionado à meditação, reflexão, contemplação, compreensão experiencial. É um do sentido que está dentro da palavra Swadhyaya. Você vê, as coisas vão fazendo sentido. Quando eu escolhi essa palavra, eu também fui descobrindo aos poucos o sentido dela. Eu coloquei o meu nome porque combinava o Dija dentro de Aya. Mas depois, quando eu fui descobrindo o sentido dessas palavras, eu via que eu tinha uma coerência muito interessante, assim, que eu me apeguei nesse nome, né? Então, Diana tem esse significado. Mas, quando nós fragmentamos mais ainda essa palavra, nós chega na última, que é Dhyaya, que dá origem a todas as outras palavras, tanto a Dhyaya e Dhyana, que é Dhyaya, no sentido, o verbo Dhyaya significa meditar, contemplar, pensar em. Então, tudo isso está dentro da palavra Swadhyaya. Por isso que acho que a palavra Swadhyaya, ela vem muito com aquela intenção de autoestudo, porque de auto-meditar, de auto-se contemplar, de auto-reflexão, está tudo inserido ali. Sem descartar também o sentido dos textos sagrados, e para algumas tradições, Swadhyaya é a leitura dos textos sagrados. É a autorreflexão através desses textos sagrados. Swadhyaya, para algumas tradições, tem esse sentido. Para as outras, é apenas autoestudo. Tá? Mas aí, quando eu uso Swadhyaya, tem um Jaya. Eu acabei querendo descobrir qual é o sentido dessa palavra Jaya. Então, Jaya, ele tem sentido de vitória. Ele é um termo tanto masculino como feminino, mas a sua tradução no sentido masculino está relacionada à vitória espiritual. No significado mais feminino, está relacionada à deusa Durga, esposa de Shiva. Está também relacionado a um centro, o core do Mahabharata. Mahabharata, essa palavrinha aqui, ó, é um dos textos mais sagrados que tem na Índia. Tem esse e tem mais um outro que eu esqueci o nome. Mas esse é um dos principais textos, e tanto é o Bhagavad Gita, ele está inserido dentro desse texto. Então a palavra Jaya tem esse sentido de vitória espiritual, no feminino a deusa Durga, que é sentido esposa de Shiva, mas tem N significados essa palavra Jaya, mas muitos usam como vitória ou uma saudação, Jaya, ou um cumprimento, mas também tem outros significados. O sentido das palavras muda de tradição para tradição. Por isso que às vezes é complicado trazer uma palavra e defender ela como uma única verdade, porque dentro de tradições muda esse sentido, né? Em outros significados, nas Smrits, que é Smrits? Smrits são textos védicos ou pré-védicos, muito antes do Hatha Yoga, muito antes do Yoga Sutras, que são desenvolvidos por uma autoridade, escrito por uma autoridade, que a ideia desses textos deve se memorizar. É passado
adiante em forma de recitação, que eu volto na ideia dos textos sagrados, dos patas, tá, relacionadas às recitações e aos mantras. Então, muitos mantras não são só músicas que se canta antes da prática. Quando a gente pega um mantra, ele tem um sentido filosófico muito extenso. Quando você pega um mantra específico, você picota ele e vai estudar o significado dele, nossa, tem livros que falam, às vezes, de um mantra só. Então, o Smith é isso. São textos específicos no qual você deve se memorizar e passar adiante com uma forma fidedigna, sem erro, do jeito que foi construído, do jeito que ele foi criado, se deve passar oralmente e memorizado, sem perder nenhuma palavra, nenhuma sílaba, e do jeito que é o jeito que se deve passar para frente. Dentro do yoga, é um tipo de pensamento, vocês têm que entender que yoga é um tipo de pensamento. Não se restringe tudo que tem na Índia. Existe um tipo de pensamento que chama Sankhya, um pensamento filosófico que deu origem ao yoga. Dentro do yoga, essa palavra Swadhyaya, eu criei o Swadhyaya, ela está dentro do Niyamas. Lembra quando eu falei das 8 partes? Ashtanga Yoga, yoga de 8 partes. Swadhyaya está dentro do Niyama. Yama, ele é composto por 5 palavras. Se eu não me engano, é Saucha, Santosha. Saucha está relacionado a limpezas. Santosha está relacionado a contentamento. Swadhyaya, a palavra Swadhyaya, que é uma dessas partes que está dentro do Niyama. Rapas, está também relacionada à disciplina. Rapas significa disciplina. E Ishvara Pranidhana, que está relacionado à entrega a uma divindade suprema. Algo que vai muito além da nossa compreensão. A grosso modo, ou simplificando, Deus. Ishvara Pranidhana está relacionado a isso. Então, Niyama, ele é composto por essas 5 palavras. Limpeza, contentamento, autoestudo, disciplina e entrega a Deus. Em outros textos, é considerado como autorreflexão, estudo de si. Também tem um sentido de virtude, né? A palavra Swadhyaya. Então, ela é carregada com todo esse sentido. O Swadhyaya, ela é muito forte. E o yoga, ele preconiza isso. O yoga é um método de autodesenvolvimento. Por isso que a palavra Swadhyaya, ela é muito forte. Por mais que nós tenhamos um guru, ou a pessoa tem um guru, por mais que você tenha um professor, um mestre, você tem um tutor ou um coach, que hoje em dia as pessoas têm coach também, depende de você, da sua disciplina, da sua dedicação, do seu autoestudo, do seu autodesenvolvimento, principalmente a disciplina, que é uma das coisas primordiais dentro do yoga. Sem a disciplina não se chega a lugar nenhum dentro do método do yoga. A disciplina é muito forte, como o autoestudo, o estudo dos textos sagrados, para quem se desenvolve através desses textos, né? As práticas, né? A observação. Então, Swadhyaya, ela tem todo esse significado. Mas, na verdade, Swadhyaya, então o que é Swadhyaya? Se ela é fruto de Swadhyaya, Swadhyaya eu considero como uma ferramenta. Uma maneira minha de praticar, uma maneira de passar esses conteúdos para as pessoas que praticam comigo, e a pessoa, ela usa essas ferramentas da forma que lhe cabe. Porque nem tudo que eu passo, tudo que eu ensino, pode servir para você. Isso que está sendo útil, você segura para você e vai colhendo mais coisas. Vai sempre absorvendo mais. As coisas que não servem, não tem como você usar.
As coisas que é útil para você, você usa e guarda para você. Isso vai fazer com que você crie um autodesenvolvimento, o seu autoestudo, sua prática. Então, o Svadhyaya eu considero como uma ferramenta para desenvolver sua performance. Essa é a ideia. Bem, é isso que eu considero o estilo Svadhyaya. Eu escrevi esse textinho aqui, né? Não é um caminho, mas é uma pequena ferramenta que contém dentro da sua bolsa de viagem, da sua busca pessoal. Por isso que eu falo, não se restringe só para o yoga, porque tudo que eu tento passar, algumas coisas podem fazer sentido, principalmente quando você tem insight durante a prática, essas coisas podem fazer sentido fora do seu tapetinho, no seu dia a dia. Então, eu considero esse meu estilo de prática como uma ferramenta para agregar na sua performance, tanto do seu dia a dia, tanto na sua performance na prática, como fora do tapetinho. Eu considero como eu faço um trocadilho aqui, né? Um canivete de 8 ferramentas dentro de um kit de sobrevivência. Faço um trocadilho dentro do Ashtanga, que são 8 partes, né? Eu gosto de considerar minha prática como esses canivetes que você usa, você vai colocando dentro da sua bolsa. Ah, isso aqui é legal, eu gostei disso aqui. Ah, esse exercício que ele está fazendo, para mim, está sendo bom. Vou pegar e vou fazer durante o dia, fazer em outros dias. Essa é a ideia que eu tenho como a minha prática, como o meu estilo de prática. Então, eu tento trazer essa consciência de trazer bastante ferramenta na qual você utiliza, aquelas que são úteis para você, você leva para a sua prática, ou física, ou fora do tapete, ou psíquica, vamos dizer. Eu não trago muita ideia psíquica dentro da prática, querendo abordar muito a psicologia, que é uma coisa muito delicada, porque é uma coisa que se trabalha individualmente, né? Eu não sou terapeuta para isso. Embora eu fiz já minha introdução à psicologia do yoga, mas até dentro do curso de psicologia do yoga, Svadhyaya é muito forte. Essa palavra Svadhyaya, por que eu trouxe ela? Eu quero que vocês tenham em mente essa palavra Svadhyaya, porque vocês estão no processo de autodesenvolvimento, pessoal ou profissional. Svadhyaya, ela carrega isso. Então, quando você tem esse sentido de autoestudo, de colher as ferramentas que vai fazer você se desenvolver, é isso que eu quero que vocês absorvam essa palavra Svadhyaya ou estilo Svadhyaya. É isso que eu quero. Eu quero que vocês tenham essa palavra em mente para sempre você estar colhendo coisas que vai fazer você se desenvolver. Sempre vai ter coisas que no mundo tem muita coisa que dá para você desenvolver. E para você desenvolver, você tem que se perceber. Tem que perceber por que eu não consigo tal coisa. Percepção. Por que eu sou assim? É a autopercepção. As coisas que são fáceis, a gente passa batido, né? As coisas que a gente domina, a gente acaba até virando automático. Mas as coisas que a gente acaba tendo dificuldade, as coisas que sempre travam a gente, essas questões que a gente tem que parar e observar. Essas questões que a gente tem que usar para o nosso autoestudo. Por que eu tenho essa dificuldade? Por que eu não gosto disso? Por que eu não gosto daquilo? Então, isso é sempre autoestudo, tá? Então, essa é uma das coisas que eu quis trazer a princípio do sentido do estilo do meu estilo Svadhyaya. Então, resumindo, sintetizando, estilo Svadhyaya é isso, é tentar trazer ferramentas para que você desenvolva por si só. Se fosse trabalhar individualmente, o trabalho seria outro. Embora eu estou sempre observando, vendo os alunos, eu nunca parei para ver as nossas aulas gravadas, sabia? Parar para ver mesmo. Eu nunca parei para ver um aluno praticando e depois chegar na outra aula e falar se é assim, 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 assim. Embora na prática dá para ter um pouquinho desse respaldo, mas eu nunca parei. Porque ainda eu tento não trabalhar individualmente, trabalhar coletivamente. Então, algumas pessoas se dão bem em algumas sequências, em algumas posturas, algumas pessoas estão bem em determinado dia, algumas pessoas estão com dificuldade no outro dia, está mais difícil. Então,
Quando eu gravo e dou para vocês, é para vocês se analisarem, ou até analisar o professor mesmo que está fazendo a aula. Mas a ideia é para vocês se analisarem, como você está praticando. O que eu devo fazer é analisar como eu estou ministrando a aula. Isso é uma das coisas que eu vou começar a fazer quando eu ver os vídeos. Como eu estou orientando vocês, se os meus comandos estão sendo fácil para fazer vocês entrar na postura. É uma das coisas que eu vou fazer ainda. Mas eu nunca parei para ficar analisando a prática de um aluno específico. Às vezes na aula eu vejo que o aluno desiste e ele pode ir mais. Às vezes eu vejo que o aluno pode ir mais, às vezes eu vejo que ele está indo mais da conta dele. Mas às vezes eu deixo, porque ele precisa se perceber. Ele precisa ver que ele está se forçando, que ele não está se forçando. Então tudo isso é swadiaya, é autoestudo. Então conforme você vai praticando, você vai vendo essas questões, vai vendo esses aspectos, puta, hoje tá fácil, hoje tá difícil, hoje eu tô de mau humor, hoje eu tô um pouco estressado, hoje eu não tô com paciência de ouvir, tudo isso deve se perceber. Tudo isso se analisa, né? É autoanálise, né? O autoestudo é autoanálise, né? Dizem que quem faz terapia, o psicólogo em si, ele não fica dando dica. A pessoa, ela vai lá, fala, e depois ela percebe os insights, ele dá uns feedback, mas ele não fala o que tem que fazer, qual o caminho que a pessoa tem que tomar. Parte muito da própria percepção da pessoa. Às vezes ela precisa falar para poder perceber. A gente pratica para se perceber. No caso do Hatha Yoga, a gente pratica, força a nossa prática para se perceber. Principalmente quando a gente não quer praticar no dia. Quando a gente não quer praticar, o corpo está mole, a gente não quer levantar, vai praticar e perceba-se como reage sua psique. Porque quem está no comando ali é a mente, né? O corpo ele vai fazer o que a gente quer. Ele, sendo duro ou flexível, vai fazer o que a gente quer. Mas quem sempre obstrui a nossa dedicação, a nossa prática, é sempre a mente. Ou algumas impéries do dia a dia. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria trazer, mais ou menos referente a essa ideia, por que eu chamo o estilo Swadhyaya, e esse sentido da palavra Swadhyaya. Na próxima aula, tanto é que está parte 2 aqui, eu vou passar algumas dicas de como usar, né? E tem como usar esse termo autoestudo. Como usar o autoestudo? Qual o caminho que eu faço? E quais os efeitos que eu tenho do autoestudo? Tá? Então, é umas coisas que eu vou abordar na próxima aula. Pode ser mais curta do que essa, mas são algumas coisas que eu vou abordar. Beleza? Se vocês tiverem pergunta, pode perguntar. E, caso contrário, se não tiver, nós começaremos nossa prática, não tem problema. Mas é sempre legal, às vezes, vocês anotar algumas perguntas, ter curiosidade, e às vezes pode surgir algumas perguntas aí e eu responder. E se eu não souber, eu não conseguir responder. Não é? Igual filósofo, não sei. Quem ia falar? Namastê.